revendo vários amigos e colegas, né, conhecendo outros também, e principalmente falando um pouquinho sobre esse tema, mudanças climáticas, né, sobre as culturas em geral, mas em particular em café. A gente sabe que o clima é um dos fatores mais importantes que tem para a diversidade e zoneamento, no caso, né? Logicamente que tem outros também, mas ele é o determinante na diversidade das culturas e um ponto muito importante na variabilidade interanual das produções, qualidade e sustentabilidade das plantas. E outra coisa, o clima é muito importante, mas é lógico que é tudo ligado ao solo também, genética e manejo, como todos sabem. Mas o clima é o responsável pela maior variabilidade. Desculpa, senhor, mandaram já. Volta a fita. Então, o clima é responsável por mais da metade da variabilidade que tem. Por quê? Quando ocorre, por exemplo, grandes eventos, grandes adversidades meteorológicas, né? Geada, ou mesmo uma grande seca, a produção do ano subsequente vai ser muito afetada, né? Mas lógico que ele é muito ligado também ao solo e manejo, pragas, doenças, né? E aí vai. Muito bem. O problema de aquecimento global iniciou oficialmente em 2007, quer dizer, com o quarto relatório, teve início antes, mas esse foi o mais comentado, e que tinha vários cenários de aquecimento global em todo o globo, baseado em vários modelos, né, que fazia com que variasse de 2 a quase 6 graus de aquecimento em todo o globo. Isso foi muito preocupante, e um dos cenários mais usados foi esse A2, que era em média de 3,4 graus Celsius e variando de 2 a 5,4. Com esse cenário, então, começaram a aparecer vários cenários da agricultura, de várias culturas, incluindo o café, e um deles foi esse aí, aquecimento global e a nova geografia da produção agrícola no Brasil. Isso aí porque, subindo a temperatura, com o aumento da temperatura, aumentaria também a evapotranspiração, ou seja, a demanda hídrica, né? Diminuição de geadas e mudança da nova para uma nova geografia. O café, em particular, segundo o mesmo paper aí, iria ter uma queda de 33%, principalmente São Paulo e Minas Gerais. E outras estruturas também, e a cana seria a única que teria um ganho com esse aquecimento. Esse outro artigo é mais recente, é um artigo internacional, certo? Publicado em 2008, que dava o cenário da mudança para o sul do Brasil do café, saindo aqui de Minas Gerais, né? E São Paulo, o cenário A2 de 2020 vindo já mais ao sul, que é essa área verde, em 2050 indo quase todo aqui para o Paraná e Santa Catarina, e finalmente em 2070 grande parte no sul do Brasil. Obviamente o cenário é preocupante, né, do ponto de vista de planejamento, mas com esse último agora, do mesmo autor, esse também internacional em 2011, fazendo o zoneamento agrícola da cafeicultura no Rio Grande do Sul. Ou seja, com um incremento de 3 graus, toda a cafeicultura seria aqui no sul do Brasil. Tá?
Isso um documento oficial de um artigo científico. Não se discute outras coisas, porque aqui é só o aumento linear da temperatura de 2, 3 graus. E os outros elementos? Sem falar chuva, sem falar fotoperíodo. O café é uma planta fotoperiódica. Não é isso? Não? Vocês têm entendimento da planta? Então, em cima disso, e aliás, antes disso ainda, está saindo agora, em agosto, na revista Pesquisa da FAPESP, o primeiro relatório de avaliação nacional, que é o RAM 1, que seria parte do painel brasileiro de mudanças climáticas. E, logicamente que o documento integral vai sair agora em setembro, tá? Mas nessa revista já é anunciado as primeiras considerações. A primeira, as projeções indicam que a temperatura média em todas as regiões do Brasil, sem exceção, será de 3 a 6 graus mais elevada em 2100 do que no final do século XX. Isso é preocupante. É um documento recente, de um grupo seleto, inclusive, de muitos físicos, meteorologistas, geógrafos, tá? Isso chama atenção. E mais, no campo, ou seja, na parte agronômica, a elevação da temperatura deverá acentuar perdas na produção agrícola, ainda mais. Queda na produção de café desde 2000, segundo o artigo. Nós estamos em 2013, portanto, nos últimos 13 anos. A produção de café arábica deve cair 33% em São Paulo e Minas Gerais e deve aumentar no sul do Brasil, enfatizando então aquele outro artigo. Torna-se imperioso investir intensamente em sistemas agrícolas consorciados. Bom, vendo isso, e isso vai ainda sair de forma oficial, agora em setembro, faz com que a gente fique extremamente preocupado. Tá certo? O agronegócio, esse café, fica mais ainda. Hoje, Minas Gerais tem mais da metade do café arábica ou de qualquer outro café. Espírito Santo, praticamente 1/4 de todo o Brasil. Né? São Paulo, apenas 9%. Só que o agronegócio fica grande parte em São Paulo também. Então isso mexe muito com o nosso agronegócio. Vamos lá. Já que foi dito que nos últimos 15 anos, ou 13 anos, estaria caindo a produção. Segundo a Conab, que é a nossa organização oficial de produção, a gente nota aqui um incremento aqui na produção, principalmente de 2003 para frente, não é? Tá? Quando a gente inclui aqui os dois, café arábica e robusta, mesmo aqui, olha, um incremento bem claro. É óbvio que aqui está também incorporado as tecnologias dos últimos anos, não é? Também, mas há alguma queda ou não? É culpado. E quanto à produtividade agora? Porque os outros dois eram o quê? Produção bruta. Aí não, por área. Olha só a coluna em azul, que indica o quê? O triângulo, o cerrado no caso. Um incremento, olha, imenso. Da mesma forma o sul de Minas, zona da mata. Isso é válido também para São Paulo, Espírito Santo, né? Paraná também, Bahia mais ainda. Enfim, vamos lá. Eu não estou aqui para contestar que eu não sou da área de previsão de tempo, de clima. Minha área é de agrometeorologia. Eu sou agrônomo com formação também em meteorologia e geografia.
mas não na parte de previsão de tempo e muito menos de clima. Mas vamos aos fatos, né? Nós temos aqui 3 revistas de 3 épocas. Uma de 1945, 77 e 2006. Cada uma delas retrata um evento. Ou seja, mostra mesmo que aqui houve um aquecimento muito intenso, em 1945, naquela época, do pós-guerra, né, praticamente. 77, The Big Freeze. E a última em 2006. Coitado do nosso amigo Urso aqui, né? Isso realmente é preocupante. Para mim, isso aqui mostra e evidencia muito bem. É uma variabilidade climática. Isso aí é cíclico de uma certa forma. Esse incremento de temperatura, obviamente, que é do aquecimento global, entre aspas também, só que boa parte dele também é devido à urbanização, à má utilização do homem, né, de vários recursos, enfim, mas não vamos discutir aqui se está certo ou não a previsão. Os dados mostram mesmo, aqui o dado do globo. Para nós o mais importante é mudança, anomalia ou variabilidade? A variabilidade nada mais é do que as flutuações em torno da média de longo período, cíclicas ou aleatórias. Anomalia nada mais é do que são eventos com desvio muito acima do padrão e normalmente são ligados ao ENSO, ou seja, Laninha e El Niño. E a mudança, sim, essa é de alterações globais de centenas e centenas de anos, né? E que, logicamente, que sempre ocorreu, seja aquecimento ou resfriamento. Eu até gosto, e gostei muito, que o nome do nosso workshop seja mudanças climáticas e não mais aquecimento. Mas eu ainda acho que o mais correto seria adversidades meteorológicas. Por quê? A gente vive adversidades em todos os anos. Nenhum ano é igual à média. Vocês podem notar. Esse ano, em particular, 2013, o que está marcado nesse ano? Em São Paulo, Minas Gerais? Muita chuva? No outono? Muito frio? Agora em julho e agosto? E o frio que fez em janeiro? O mês de janeiro desse ano aqui foi o mais frio dos últimos 50 anos. Veja, em uma época crítica de enchimento de grãos. Faltou energia. Certo? Choveu muito. O fruto ficou muito grande, mas a semente ficou muito pequena, o grão. Isso é consequência das condições que aconteceram em janeiro, em 20 dias de janeiro, muito frios mesmo, tá certo? Aliado a isso, depois um outono também muito úmido e frio, que como a gente vai ver depois, alterou a fenologia e deteriorando muito a qualidade. Vamos dar uma olhada rápida nas séries históricas de Campinas, que é o posto mais antigo do Brasil. Nós temos 123 anos de dados. Só para ver os grandes eventos. No caso de chuva total anual, aqui a gente nota muito bem uma grande variabilidade interanual, e alguns anos de grandes recordes, que foi 1983, que foi o ano mais úmido da nossa história, principalmente no inverno também. 76 foi o outro ano muito úmido também. E alguns anos muito secos, como em 44, muito seco o total do ano. Mas o ano mais seco nosso foi 1963. Choveu muito até janeiro, fevereiro em diante não choveu e só voltou a ter chuvas em dezembro. Isso para São Paulo, Paraná e Minas Gerais. 1963. Mas veja que pela linha de média móvel aqui não há nenhum aumento ou diminuição. Temperatura sim, é bem claro.
aqui a gente nota um incremento muito grande, tanto das máximas, das mínimas e das médias. Parte disso aqui, segundo a literatura internacional, é devido às ações vulcânicas também, principalmente o Krakatoa e o Pelé, né? Que fez com que desse essa barriga aqui, essa queda acentuada, né? Não só em Campinas, mas para vários outros locais do mundo. Quanto às máximas absolutas, essas aqui agora a gente nota um grande incremento. Mas o mais gozado é que os anos mais quentes foram quais? Os últimos anos. 2002, né? E 2007. Foram anos marcantes, né? Só que as máximas absolutas, ou seja, de um dia, os dois recordes nossos é de 1961, em agosto, e 1985, dia 15 de novembro. Em Campinas deu 37,8. Ribeirão Preto deu 39,5. Muito bem. Isso, então, realmente prova o aquecimento, entre aspas. Temperaturas mínimas absolutas, aquelas que dão origem ou que são reflexo das geadas, no caso. A grande geada nossa, obviamente, 1918, que devastou a cafeicultura brasileira na época. Depois, 42, que foi essa aqui também. Enfim, só que aumenta agora a variabilidade. E um estudo com muito bom embasamento científico, com rigor científico, concluiu que essa variabilidade maior desses últimos anos, realmente não se pode concluir que Campinas ou as nossas regiões estejam livres de geadas. Esse ano já ocorreram algumas geadas, né? Inclusive em 2001 ocorreu em Pinhal e várias regiões aqui também, né? E no Paraná esse ano mais ainda. Então, o que eu quero dizer é que geada vai ocorrer mesmo que tenha aquecimento. Pelo simples fato, para que serve o trópico de Capricórnio? É enfeite? Não é enfeite. Ele marca o quê? O declínio máximo do Sol. Quanto mais abaixo for dessa linha, a temperatura fria, as temperaturas mais baixas aumentam exponencialmente. Isso é astronômico. O comprimento de dia é muito curto no verão. E grande parte das massas também. Haja vista nesse ano mesmo, como disse o colega ali, ocorreram 3 nevascas no Paraná, no sul do Paraná, e mais ao sul mais ainda. Então, como que a cafeicultura encontraria viabilidade no sul do Brasil? Sem falar em fotoperíodo, dias curtos e mais, ou dias longos e mais, no verão. E a deficiência hídrica? Nada mais é do que a seca. Aqui é seca anual. Você veja que salta aos olhos 1963, com 408 milímetros de déficit hídrico. Imagine se ocorresse essa geada, essa seca agora. Imagine que nós estamos com muito mais vulnerabilidade. Hoje, população muito maior, a demanda hídrica muito maior. Pois naquela época, há 50 anos atrás, a represa Billings, que era a mais importante lá de São Paulo, secou. Imagine hoje. Então seria o caos, né? Mas veja que tem um aumento discreto no totais das secas nos anos, né? E uma coisa muito importante agora, a retomada das chuvas da primavera. Isso mexe muito com as plantas anuais e com o café também, a citricultura. E realmente o trabalho aqui confirmou que nos últimos anos, a partir de 83, existiu uma sequência muito maior com atrasos das chuvas de outubro. Por isso que nos últimos anos, floradas de café têm sido quase sempre em outubro, as principais, as plenas, né? Certo? Depende muito das chuvas, mas ela tem tido um pequeno atraso. Essa informação é muito interessante, porque
antes, ao longo de toda a série nossa, não tinha tido isso. Olha a sequência muito grande de anos com o retorno das chuvas em outubro para o segundo decênio. Uma coisa importante, que quando a gente fala em clima, a gente sempre fala em 3 aspectos: o macroclima, o topoclima e o microclima. O macroclima é aquele que a gente faz o zoneamento. Esse clima praticamente é imutável pelo homem. O mesoclima, o topoclima, a gente pode escolher, selecionar as faces. Hoje foi dito aqui que a face norte e face oeste é a mais quente, e é mesmo, na nossa latitude, logicamente. E o microclima, que é fundamental, é aquele que o homem deve e faz e melhora muito mais. Principalmente em termos de vento, uma coisa que não foi muito dito aqui. Temperatura realmente é muito importante, ele ameniza, mas o principal fator da arborização é combater o vento, ou controlar o vento, minimizar o vento. Com isso, nós temos então vários agroecossistemas de café no Brasil. Isso é muito interessante porque ele interfere no macroclima e principalmente no topoclima. Então, São Paulo, sul de Minas, é mais ou menos próximo, né? O Cerrado, muito mais plano. A Bahia, como é muito grande, tem desde a parte alta até a parte lá do oeste da Bahia. Espírito Santo, obviamente, é como se fosse a Califórnia brasileira, né? A gente brinca muito, porque tem litoral, tem a parte baixa, depois a parte alta, né? Então tem vários tipos de clima, no caso. E isso é muito interessante. Só para a gente rever, já foi dito aqui pelo colega Sassuoli, que o café arábica ele é da zona equatorial, né? Ou seja, próximo à linha do Equador, a uma temperatura média de 18 a 23 graus e uma altitude média de 1.600 a 2.000 metros. Enquanto o café robusta, na faixa mais baixa, também equatorial, mas fica entre 22 a 26 graus. Certo? Então, aqui está um pouco mais aberto agora, né? 22 a 26. Então, aqui usando agora o mapa do nosso colega Romário, aliás, um mapa muito legal, porque mostra bem da onde vem o café arábica, que foi esse aqui, mostrando aqui que vem desses 3 países aqui, Sudão, Etiópia e Quênia, muito próximos ao Equador. Aqui está o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. Enquanto o café robusta já vem de 2 áreas muito mais úmidas, aqui no Congo, e essa parte mais seca, que é o café guineano. E como que é o clima desses locais? Então veja bem, o balanço hídrico aqui. Ele indica uma área em azul, que é chuvas, excedente hídrico, que vai de agosto até outubro, de abril até outubro, e depois 3 meses secos. O mais importante, temperaturas bem baixas, de 19 e Quênia 18,8. Mas o déficit hídrico 51 e 53, tá? Pequeno. Já o café robusta, o café é muito mais alta a temperatura e o déficit hídrico, especialmente nessa região aqui oeste, olha, 139 de déficit hídrico, muito mais seco. Ao passo que o café robusta dessa outra região fica em torno de 30 até mais ou menos 90 minutos. E no Brasil? Aqui no Brasil, a cafeicultura se concentra em grande parte próximo ao trópico de Capricórnio, portanto já no limite mundial de latitude mais alta, certo? Quanto mais aqui ao sul aqui, aumenta exponencialmente, tá?
as geadas no caso. O café arábica, para o Brasil, tem uma faixa de aptidão de 18 a 23 graus, a mesma da região de origem do café arábica. E para o déficit hídrico, uma faixa de aptidão inferior a 150. O café robusta, ele tem uma faixa bem maior, de 22 a 26, e um déficit hídrico mais restrito, até 100, porque ele sofre mais com seca. Esse é um balanço hídrico, então, típico de Franca, uma área que tem um clima excepcional para café, que mostra, então, 3 ou 4 meses de seca amena, em torno de 53 milímetros, e temperatura em torno de 19 graus. Se todo ano fosse assim, seria bom, né? Infelizmente não é. Então, o dado médio, gente, ele só dá uma ideia de como é o clima. E como que é aqui no Brasil? Então, você veja que aqui no sul, Londrina, praticamente chove o ano todo. O ano todo. Já Franca tem essa seca aqui bem mais marcante. Quando a gente sobe um pouquinho para Poços de Caldas e Zona da Mata, também as temperaturas são muito boas, distribuição de chuva já é um pouco aqui com problema, porque chove menos aqui do que em Poços. E o norte aqui do Brasil é mais ainda, seca muito mais pronunciada, porém temperaturas muito boas também, em torno de 21 a 22 graus. E o déficit hídrico, lógico, muito mais alto. Esse esquema da fenologia é fundamental para nós entendermos o que o aquecimento, a mudança, a variabilidade, ou qualquer outro termo que queira usar, de clima. Então, nós temos aqui de setembro até agosto do primeiro ano vegetativo, e no segundo ano, que é o reprodutivo, de setembro até agosto. A gente vai ver que essa segunda fase, que é da indução e crescimento das gemas florais que vão ser abertas aqui, após a chuva, necessitam de uma quantidade de energia, que a gente mede isso em graus dias. No caso de qualquer café arábica, é em torno de 1580 graus dias. Passado essa quantificação, qualquer chuva após isso induz a antese, certo? 8 a 10 dias depois. Isso é um modelo que nós temos, que quantifica isso em todo o nosso estado, faz parte de um consórcio nacional do café, envolve Minas, São Paulo e Paraná também. E logo mais a gente vai pegar também esse Espírito Santo. E mais, após isso aqui, em setembro, aqui, ó, após a chuva, até a maturação, dependendo do material, uma quantificação térmica também em graus dias, vai dar a maturação. O mundo novo é mais precoce, né? E enquanto o Batã é mais tardio. Qualquer aquecimento aqui, obviamente, ou resfriamento, vai o quê? Interferir na fenologia. E o que houve nesse ano, mais uma vez? Foi muito frio. Em janeiro, certo? Janeiro aqui. E houve um atraso na fase vegetativa e também aqui em janeiro na granação. Fez com que, então, os grãos fossem muito pequenos. E, principalmente, a maturação depois ficou muito mais lenta, tá certo? Em Alfenas, no caso, ainda tem gente fazendo colheita ainda. E deve entrar até em setembro, outubro, porque foi um ano muito frio. Nós temos, então, o conhecimento de que fatores térmicos e também hídricos interferem na qualidade. Com isso, então, a gente pode ter um modelo que estime o potencial climático de cada área, né, em cima de dados térmicos e hídricos. Então, quanto menor for a temperatura, ou seja, a parte mais alta, mais lenta será a fermentação. E quanto menor a umidade, mais rápido será a desidratação da polpa, né? Em cima desses
princípios, a gente fez o índice climático de qualidade, que é muito interessante, porque a gente pode ter agora as indicações de áreas que têm potencial maior para os cafés naturais, não é? Em todo o nosso estado de São Paulo. Sendo que para a área aqui da Alta, como hoje ano, a gente nota bem que as partes acima de 800 a 900 metros é muito melhor. Certo? Muito bem. Se realmente ocorre a mudança, o que isso vai acontecer com o café na Namogiana? Então, essas áreas verdes hoje mostram as áreas que têm o maior potencial. Com o incremento de 1 grau, começa a cair muito. Com 2 graus, então, mais ainda. Então, realmente é preocupante esse aquecimento. Mas só que não basta a gente ver isso em termos de incremento de graus, de 1, 2 ou 3 graus. E o manejo? Não é? Então, veja que até aqui no Brasil também já teve as indicações, os sinais do apocalipse, né? Isso saiu em várias revistas. Só que a gente pode usar o mesmo ursinho também para usar o quê? A resiliência, que nada mais é do que a capacidade e habilidade do sistema em enfrentar alterações ou intempéries. Ou seja, aquilo que eu acho que é o mais certo, condições meteorológicas adversas, tá? Que tem em todos os anos. No caso aqui do café, então, a alteração melhor que tem é fazer arborização, aonde pode fazer, logicamente, irrigação, adensamento, manejo do mato, né? Tem vários exemplos. Esse slide aqui mostra um trabalho que nós coordenamos em Mococa, bancado pela FAPESP, né? De 10 anos de dados, com 4 árvores de sombra em café: grevilha, seringueira, coqueiro anão e banana prata, usando todo o rigor científico, desde espaçamento, de manejo. O mais interessante aqui é que a cobertura com grevilha e seringueira deu uma redução maior de até 3 graus nos meses mais quentes, exatamente outubro e novembro, que é quando ocorre a florada. Enquanto o coqueiro anão e a banana prata também teve um ganho de 2 graus, mas um ganho um pouco menor, mesmo porque a arquitetura delas é menor. E o mais interessante, não só térmico, mas de vento, de produtividade, muito maior com grevilha e seringueira. E também radiação, uma coisa muito importante. Radiação solar, em época seca, ela é de ondas curtas. Quando você usa arborização, você faz o quê? Atenuação e tem mais radiação, não mais a direta, né? Grande parte é difusa. E com isso, fotossíntese é muito maior, tá? Principalmente em época seca. Um outro exemplo muito interessante seria lá no Paraná, que além disso, também tem o problema de geadas lá. E eles com vários tipos aqui de árvore de sombra, abracatinga, seringueira, macadâmia, teve uma elevação de 2 a 4 graus na temperatura mínima, ou seja, serve como cobertor. A amplitude térmica é muito menor entre as máximas e as mínimas. Isso já é bem conhecido. Aqui em Minas Gerais, um bom exemplo também do João Romero, usando tanto os grevilha, né? Grevilha, como também o pinus, que aliás usa também como quebra-vento. É muito interessante. Outro ótimo exemplo do colega aqui, Hélio Scasali, que mostra arborização e manejo em conjunto, que altera muito o microclima
enriquece o solo de matéria orgânica, não é? Então, até ele chama que é importância de matéria orgânica para a saúde do café, qualidade do grão e produtividade. Gesso também. Um outro exemplo muito interessante, Pirapora, Minas Gerais. A média lá, gente, é de 24,5 e, portanto, está fora da área de aptidão. Mas com tecnologia, irrigação e arborização, aumentou muito e dá uma produção próxima a 50 quilos por hectare, em uma área considerada quase inapta, né? É muito seco. Agora, o maior exemplo de todos é esse aqui, eu acho, do colega que está aqui também, Zé Carlos Gonçalves, que faz a consorciação de café, seringueira e café. Ou seja, ele já planta isso há mais de 25 anos, e abacate, né? Consorciação de café e abacate, há 25 anos. E com grande sucesso, grande ganho de qualidade, né? Principalmente favorece o microclima, o meio ambiente, temperaturas muito mais amenas, né? O solo muito melhor, porque ele explora o solo em diferentes profundidades, né? E para ele o mais importante ainda, aumento da renda final, mantendo a preservação, né? ambiental. Em síntese, vantagens tem muitas. Altera positivamente o microclima, menor radiação, menor vento, menor demanda hídrica, portanto, menor seca, nas épocas secas, lógico. A amplitude térmica diária também é bem menor e menor danos por geadas também. A fenologia, outra coisa super importante, favorece o pegamento, né? Porque fica com temperaturas mais amenas e alonga um pouco mais o período de maturação. Fitossanidade, obviamente, tem ganhos e perdas, porque tem a vantagem de ter muito menos foma e cercóspora, né? Mas em compensação vai ter muito mais problemas de broca e ferrugem. A produtividade muitas vezes é mais alta, a qualidade também, o solo tem grandes ganhos de matéria orgânica e retenção de água também, e o meio ambiente que ganha um grande desconforto térmico, né? E recupera parte da biodiversidade. Agora, a mecanização é um problema sério. Então, por exemplo, cerrado, é muito pouco usado isso, embora tenha algumas empresas que já estão usando agora, como a da terra, né? Já tem algumas áreas que estão usando. Agora, isso tudo é coisa nova, não? Olha só esse artigo aqui, gente. Camargo, 1945. Vamos lá. Olha só que o termo era sombreamento, porque o termo sempre foi esse, sombreamento. Olha que todos esses ganhos aqui é o que a gente está dizendo agora, falando agora, medindo agora, como se fosse uma coisa nova. O mais interessante aqui é que ele fala abrigado dos ventos frios, das chuvas de pedra e das geadas. O cafeeiro produz uniformemente todos os anos e sempre em abundância. Tem outras aqui de humus, olha só isso aqui. Queda das folhas das árvores de sombra enriquece. Olha esse outro artigo, da mesma época. Não é? A climatologia está se tornando a madrasta para a cafeicultura na sua ação predatória cada vez mais acentuada. Ora, mas isso não é agora só? Ou já houve épocas assim também? Manter o pleno sombreamento, veja, naquela época era pleno sombreamento, 8 por 8, muito fechado, para evitar os efeitos do bafo do sertão. E aí várias secas, geadas e tudo mais. Com essa indicação, então, na década de 50 e 60, começaram os plantios de árvore de sombra, alguns usando o guapuruvu, que é uma árvore muito grande da Mata Atlântica, né? Só que ela fecha muito rapidamente. Então, essa área aqui era uma área de geada que tinha em Itatiba, perto lá de Campinas. Nunca mais deu também geada na década, só que também a produção era zero. Então, com isso, começou a trocar o nome de sombreamento por arborização.
que é um sombreamento ralo, né? Isso aqui é uma pequena homenagem que a gente faz, eu como filho, mas o professor Antônio Roberto Pereira, lá da Exalc, fez do nosso livro que saiu em 2008. Eu tenho 10 exemplares aqui de graça para quem quiser, tá? Que eu nunca vendo o livro, a gente só passa informação, né? E que nesse livro tem um capítulo só de arborização, com ganhos, com todas as considerações de microclima, inclusive. E está bem claro lá, muitos ainda desconhecem que os aspectos agrometeorológicos dos cultivos podem ajudar na busca de melhores soluções no enfrentamento às adversidades climáticas, com soluções agronômicas menos agressivas ao meio ambiente. Então, não é uma coisa nova, isso já vem de muitos anos, não é? E, logicamente, que hoje tem que ser adaptado a cada agroecossistema, né? Certo? Então, era isso. E também, só para lembrar que o nosso país aqui tem o nome de Brasil, né? E por quê? O Brasil é o único país no mundo que tem nome de árvore. E por que não usar, então, árvores de sombra? Não o pau-brasil, mas sim árvores de sombra, né? Nada melhor do que ter um microclima, muito mais ameno e com muito mais respeito ao meio ambiente, né? Muito obrigado, gente.